Dando sequência aos vídeos sobre a DFC, demonstração de fluxo de caixa, nesse vídeo vamos tratar de um modo mais detalhado sobre os métodos de elaboração, direto e indireto, e trataremos também de alguns exemplos. Bom, então retomando o conceito do vídeo anterior, nós mostramos que a DFC é estruturada apresentando os fluxos de caixa das três atividades, operacional, investimento e financiamento, e com relação ao fluxo de caixa operacional, ele pode ser apresentado pelo método direto e indireto. Portanto, a diferença entre os métodos está localizada especificamente na forma de apresentação do fluxo de caixa operacional. O método indireto é o mais utilizado na prática. Existem diversos motivos para isso, porém a gente tem esse dado empírico que as empresas nas divulgações utilizam, na sua imensa maioria, o método indireto. Na sequência, vamos então detalhar um pouco mais o que são esses métodos, qual é a lógica de apresentação de cada um deles, e vamos começar pelo método direto, uma vez que ele é mais simples de entendimento. Como o próprio nome diz, o método é chamado de direto porque ele faz justamente a apresentação dos fluxos de caixa. É natural a gente esperar isso de um fluxo de caixa, porque se a gente está observando uma demonstração de fluxo de caixa, em princípio o que a gente espera ver são recebimentos e pagamentos. E quando a gente elabora a DFC pelo método direto, é exatamente isso que a gente vai apresentar no fluxo de caixa operacional. Alguns exemplos: recebimento de clientes, pagamento de fornecedores, salários, impostos, etc. Claro que esse método vai ser mais simples de ser entendido, porque basicamente ele é um fluxo de caixa como qualquer outro, de qualquer natureza, de qualquer empresa ou até de qualquer pessoa física. É claro que aqui nós já podemos deduzir que o método indireto vai ser mais complicado de ser entendido, e de fato isso é verdade. Então nós temos que compreender adequadamente o método indireto, porque ele é mais complexo de ser entendido, porém ele é o mais verificado aí nas demonstrações contábeis publicadas pelas empresas. Então, como é feito esse método indireto? Nesse método, o fluxo de caixa vai ser determinado a partir do resultado, lucro ou prejuízo. O que isso significa? Que nós vamos partir do resultado do exercício, do período em que a gente está elaborando o fluxo de caixa, e fazer uma espécie de conciliação. Nós vamos verificar o que existe no lucro que foi caixa e o que existe no lucro que não foi caixa, e eventualmente o que foi fluxo de caixa, mas que não está no lucro. E vamos ter que fazer esses ajustes na demonstração. Então, o grande objetivo qual é? Demonstrar a parcela do lucro que impactou no caixa. No final das contas, eu consigo demonstrar qual foi o lucro da empresa e quanto desse lucro virou caixa, quanto desse lucro se converteu em recursos financeiros. Como a gente faz isso? A gente vai ver na sequência. Então, a estrutura básica da conciliação, ela parte do resultado líquido, como nós já dissemos, e vai fazer alguns ajustes para chegar no fluxo de caixa. Em resumo, em essência, em princípio, o que esses ajustes vão fazer é verificar tudo que está no lucro, mas não foi fluxo de caixa, e temos que tirar, e verificar tudo que eventualmente afetou o fluxo de caixa, mas não está no lucro, e temos que incluir. Como é que a gente organiza conceitualmente esses ajustes? Primeiramente, a gente observa os ajustes que têm mais relação com aquilo que está no resultado, despesas ou receitas, que não representam saídas ou entradas de caixa. Então, no caso despesas, nós vamos somar porque nós queremos tirar o efeito. Receitas nós vamos diminuir pelo mesmo motivo. Porém, pode ocorrer um segundo motivo para que esse ajuste esteja sendo feito. Eu posso ter uma receita ou despesa dentro do resultado do exercício, que foi até fluxo de caixa, porém, esse fluxo de caixa deve ser computado em outra atividade. Vamos imaginar um exemplo bem simples.
Vamos considerar que a empresa está vendendo um imóvel, esse imóvel na contabilidade está registrado por zero, ou quase zero, porque ele já foi totalmente depreciado, ou quase totalmente, e ele está sendo vendido por um determinado valor, tá? Só para simplificar. Então, se a empresa está vendendo um ativo que na contabilidade está registrado por zero e ela vendeu por 1.000, automaticamente no lucro do exercício vai ter um resultado na venda do imóvel de 1.000. Esse resultado, ele foi fluxo de caixa porque a empresa recebeu esse 1.000 decorrente da venda do imóvel. Porém, vamos lembrar que venda de ativo imobilizado é classificado na atividade de investimento, nós já vimos isso. Então, o que nós vamos ter que fazer aqui nessa conciliação? Nós vamos ter que expurgar este resultado, uma vez que ele já vai estar computado no fluxo de caixa de investimento. Se nós não fizermos isso, nós vamos estar computando esse fluxo de caixa duas vezes. Então, os exemplos mais comuns, no caso dessa segunda situação, eu já comentei, resultado na venda de imobilizado. Um exemplo bem simples de visualizar para a primeira situação seria uma despesa de depreciação. A despesa de depreciação está afetando o resultado do exercício. E de que forma? Nós reduzimos o ativo imobilizado em contrapartida ao resultado. Esse movimento contábil não representa a saída de caixa. Cuidado, isso não significa que a depreciação não afete o caixa. Vamos lembrar que todas as receitas e despesas, conceitualmente, em algum momento afetam o caixa. E a depreciação, na verdade, é o consumo do ativo imobilizado que um dia foi pago, está sendo pago ou vai ser pago. Mas o fato é que, neste período em que a empresa está contabilizando a depreciação, não está havendo movimento de caixa. E mesmo que esteja havendo, novamente vamos lembrar que o fluxo de caixa de aquisição de imobilizado é computado na atividade de investimento. Então, a despesa de depreciação tem que ser excluída do resultado. No resultado, ela afetou negativamente, é uma despesa, então nós vamos somar a despesa de depreciação. Além disso, nós vamos computar as variações dos ativos e passivos operacionais. Isso serve porque algumas receitas e despesas estão lançadas pelo regime de competência no resultado, afetam o caixa, mas não necessariamente no mesmo montante em que afetaram o resultado. Por exemplo, eu posso ter vendido uma mercadoria por 1.000, mas só recebi 800. A diferença vai estar justamente na conta de clientes, no ativo operacional. Então, quando a gente computa as variações dos ativos operacionais, o que a gente está fazendo no fim das contas é ajustando as contas de resultado, que tem efeito no caixa, de regime de competência para fluxo de caixa, que afinal de contas é o que a gente quer. Então, alguns exemplos aqui: a variação de clientes, a variação de estoques e a variação de fornecedores. Notem que os sinais aqui são importantes, porque quando a conta de clientes aumenta, por exemplo, o que isso significa? Que eu estou deixando de receber mais do que eu vendi, uma vez que o meu saldo de contas a receber aumentou. Se eu estou deixando de receber, isso tem um impacto negativo no meu fluxo de caixa. Significa que eu vendi mais do que eu recebi, então eu vou ter que fazer um ajuste negativo. Quando o estoque diminui, o efeito no caixa é o contrário. Eu estou realizando o estoque. Eu estou vendendo um estoque que eu já tinha comprado em períodos anteriores. Então o efeito é bom para o caixa. Eu vou somar. Pensando do lado do passivo, quando eu tenho um saldo de contas a pagar, de fornecedores, salários, etc., se a minha dívida aumenta, eu estou deixando de pagar. Do ponto de vista do caixa, isso é bom. Por isso é um ajuste negativo. Não estou dizendo que é bom deixar de pagar as contas, mas em termos financeiros, quando o saldo passivo aumenta, o efeito financeiro comparativamente ao lucro é positivo, porque significa que eu tenho uma despesa no resultado que não foi paga. Então, por isso, o ajuste é positivo. Todos esses conceitos nós vamos ilustrar com exemplos na sequência. Então, vamos observar aqui um primeiro exemplo em que a empresa tem um saldo de
caixa, e aqui já estamos usando o conceito de equivalentes de caixa. Nesse conceito de equivalentes de caixa, nós podemos observar aqui que há uma variação de 70 de caixa de um período para o outro, então este 70 é o que a gente quer encontrar de fluxos de caixa para explicar o que aconteceu com o saldo de caixa da empresa de um período para o outro. Aqui nós observamos também que a empresa tem um saldo de clientes, a empresa tem uma conta de capital que sofreu um aumento e as contas de lucros acumulados ou reservas estão sofrendo um aumento apenas decorrente do lucro do exercício. Então vamos observar a receita de serviços aqui, dessa DRE. A receita de serviços do mês de julho foi 1.800. Quanto dessa receita efetivamente foi recebida? É isso que a gente precisa descobrir. Nós conseguimos descobrir isso comparando essa receita com o saldo de clientes. E aqui uma observação importante é que para a gente não importa muito se o valor recebido de clientes aqui, dos serviços, se refere à venda de julho ou à venda dos meses anteriores. O que a gente quer descobrir é quanto efetivamente foi recebido de dinheiro. Comparando aqui o saldo de receita com a variação de clientes. A gente tem uma receita de 1.800, um saldo inicial de clientes de 250. A gente não sabe se esse 250 continua aqui, se o saldo de clientes anterior não foi recebido, ou se eventualmente ele foi recebido e esse 330 é decorrente de novas vendas do período. Então vamos simular as duas hipóteses. Se a gente imaginar que o 250 anterior foi totalmente recebido, o que isso significa? Significa que dos 1.800 do período, 330 eu não recebi, portanto, desta venda aqui eu recebi 1.470. Desta venda, do período aqui, tá? Se eu somar 1.470 com os 250 que teria sido recebido do período anterior, eu chego em 1.720. Seria o valor de recebimento de clientes. Bom, mas eu não sei se foi isso que aconteceu. Pode ter sido uma outra hipótese. Pode ter sido a hipótese de os 250 não terem sido recebidos e, portanto, eles continuam aqui no 330. Então, se os 250 continuam nos 330, eu tenho destas vendas de 1.800, apenas 80 que foi a prazo. Mas esse 250 não foi nada recebido. Se desse 1.800 apenas 80 foi a prazo, então 1.800 menos 80 dá os mesmos 1.720. Então agora o 1.720 seria a venda só de julho. Na hipótese anterior, o 1.720 seria 1.470 de vendas de julho e 250 de vendas de períodos anteriores. Mas para o fluxo de caixa isso não importa. O que importa para a gente é que foi recebido de clientes 1.720 em julho, tá ok? Bom, com relação ao custo, o que a gente tem a observar aqui é que não há estoques, é uma empresa de serviço, e também não há passivo. Então isso significa que este custo foi todo pago. Então a empresa recebeu 1.720 de clientes e pagou 1.710 de custos. Isso daria para a gente um fluxo de caixa líquido de 10. Mas aqui a gente lembra que a gente tem um fluxo de caixa de 70 líquido. Então quer dizer, está faltando mais alguma coisa. E aqui a única conta que ainda falta a gente observar é a conta de capital. A conta de capital saiu de 300 e foi para 360. Isso nos dá a conclusão de que houve um aumento de capital de 60. Isso é uma entrada de caixa. Então, esse 60 de entrada de caixa mais os 10 líquido do fluxo operacional vai nos dar os 70 de variação líquida de caixa. Esse é o fluxo de caixa líquido aí do período, e agora a gente precisa estruturar os fluxos de caixa.
Na demonstração pelo método direto, como nós já dissemos, o que ela vai apresentar é justamente os fluxos. Então, na atividade operacional, o que eu vou apresentar? O recebimento de 1.720, que nós já descobrimos, e os gastos de 1.710. No fluxo de financiamento, temos um aumento de capital de 60, e aí as duas caixinhas somadas aqui, não temos nada de investimento, nos dão 70, que somado ao saldo inicial de caixa, nos dá o saldo final de 270. No método indireto, a gente vai partir do lucro para chegar no fluxo de caixa. Então lembrem-se que o fluxo de caixa é o mesmo, então são os mesmos 10 que a empresa recebeu no período, só que ao invés de apresentar recebimentos e pagamentos, o que a gente vai fazer é partir do resultado. E partindo do resultado, o que a gente tem é um resultado de 90, e agora voltando aqui no resultado, vamos lembrar que deste 90, os custos foram todos pagos, mas a receita não foi toda recebida. E onde a gente vai identificar este não recebimento da receita? Aqui na variação da conta de clientes. Vejam que a conta de clientes ela subiu no período. Ela subiu 80. Qual a conclusão disso? A conclusão é que quando o saldo de clientes aumenta, eu deixo de receber. E de fato é o que está acontecendo, né? Dos 1.800 eu estou deixando de receber 80. Então essa variação de 80 positiva aqui, esse aumento de saldo de clientes, na conciliação, no método indireto, vejam que aqui está escrito aumento. Cuidado porque essas coisas confundem, tá? Ó, a conta de clientes aumentou, mas o ajuste na DFC vai ser negativo. Por quê? Porque um aumento de clientes causa um impacto negativo quando a gente compara lucro a fluxo de caixa. E o fluxo de caixa de financiamento é apresentado da mesma forma. Já comentamos isso no método direto ou indireto. A apresentação é a mesma. O que muda é o fluxo de caixa operacional. Vamos agora mostrar um segundo exemplo em que a empresa tem uma variação de caixa de 50, isso pode ser observado aqui, então de 180 para 230, então a variação líquida de caixa ela é 50, diferença, e o que nós temos nesse período é uma conta de estoque, que saiu de 320 foi para 300, uma conta de fornecedores que saiu de 150 foi para 160. A conta de capital não mudou, vejam que está igual, tá? Ou seja, não houve aumento de capital aqui. E a reserva de lucro representa o lucro do período. Então, a receita de vendas neste período aqui de maio foi 1.500. Vejam que nesse exemplo eu não tenho conta de clientes, nem adiantamento de clientes, nem nada. Portanto, esta receita de vendas foi integralmente recebida. Ela está coincidindo com o fluxo de caixa, é uma receita à vista. Já o CMV, nós não podemos dizer a mesma coisa, porque agora a gente tem estoque e agora a gente tem fornecedores. Então vamos analisar essa movimentação do CMV à luz aqui da variação de estoques e fornecedores. Bom, a gente sabe da contabilidade básica que o CMV representa a baixa do estoque. Então, se o custo da mercadoria vendida foi 1.480, esse 1.480 foi uma baixa aqui do estoque. Ele entrou aqui negativo, tá? Então, esse 1.480 aqui, na variação do estoque, ele teria sido uma conta negativa, tá? Lá nos débitos e créditos, teria sido um crédito no razonete de estoque. Ora, se a gente tem um crédito de 1.480, como é que esse saldo de estoque aqui ficou em 300? Eu tenho que ter entradas, né? Lógico, são as compras do período. Qual foi o valor das compras no período? E aqui a gente pode usar várias técnicas. A gente pode usar aquela fórmula já bem conhecida, CMV igual a estoque inicial mais compras menos estoque final. Podemos usar o razonete do estoque, colocar um X nas compras e movimentar e descobrir as compras.
ou apenas usar a lógica aqui do que está acontecendo nessa empresa. A empresa teve o seu saldo de estoque caindo. Se o saldo de estoque caiu, o que significa? Que eu comprei mais ou comprei menos do que eu vendi? Se o meu saldo de estoque caiu, então eu comprei menos, porque eu vendi mais, eu consumi meu estoque no período. Comprei menos do que eu vendi, meu estoque caiu. Então, como a variação do estoque é 20, daqui a gente conclui que as compras do período foram de 1.460. Tudo bem? Então, 1.460 foram as compras do período. Só que essas compras eu não sei se foram pagas ou se não foram. E a gente tem aqui a conta de fornecedores. Então aqui agora o processo de raciocínio é o mesmo do exemplo anterior, da companhia A, em que a gente fez vendas e clientes, só que agora é compras com fornecedores. Esse 150 veio inteiro para cá, então eu só tenho 10 de novas compras a prazo, portanto as compras pagas foram de 1.450. Então 1.450 foram as compras pagas no período e 1.500 foram as vendas recebidas no período. Então, com isso, nós concluímos que o fluxo de caixa foi de 50 e já fecha aqui com a nossa variação de caixa. Então, elaborando agora as demonstrações pelo método direto e indireto, no fluxo pelo método direto, é exatamente isso que vai aparecer, o recebimento de vendas e o pagamento das compras. Fluxo de caixa operacional 50. Pelo método indireto, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que partir do lucro. Então, voltando aqui no balanço na DRE, quais contas operacionais nós temos? Nós temos a conta de estoques e nós temos a conta de fornecedores. Vamos utilizar aquele raciocínio que a gente já fez no exemplo anterior das variações agora, tá? Vamos pensar só na variação. Quando o saldo de estoque cai, isso é bom ou é ruim para o caixa? Isso é bom, né? Por quê? Porque eu estou realizando o estoque que eu já tinha comprado. Eu estou vendendo um estoque que eu não precisei comprar. Então o ajuste aqui vai ser positivo. Uma queda do estoque representa um ajuste positivo na conciliação. E a conta de fornecedores? Vamos olhar para a variação da conta de fornecedores. Conta de fornecedores aumentou em 10. Quando o passivo aumenta, isso é bom ou ruim para o caixa? Ora, isso é bom, né? Que eu estou deixando de pagar. Comprei mercadorias, mas eu não precisei pagar. Então o ajuste aqui vai ser positivo também, só que aqui temos apenas 10. Aqui a variação é 20, aqui a variação é 10. Então, elaborando o fluxo pelo método indireto, observamos que a gente tem o lucro aqui de 20, a variação de estoques sendo uma diminuição. Vejam que o estoque diminuiu, mas o ajuste é positivo. A conta de fornecedores aumentou, mas o ajuste é positivo também. Então, cuidado, hein, pessoal, com esses sinais, isso confunde bastante. As contas de ativo têm efeito contrário. Quando a conta aumenta, o ajuste é negativo. Quando a conta diminui, o ajuste é positivo. A conta de passivo tem o mesmo efeito. Quando a conta de passivo aumenta, o ajuste é positivo. Quando a conta de passivo cai, o ajuste é negativo. Vamos para um último exemplo da companhia C, e aqui vamos lidar apenas com a questão do imobilizado, tá? Neste exemplo, a empresa tem uma variação de caixa de 1.300, dá para perceber aqui na conta caixa, saiu de 5 para 6.300. Não houve aumento de capital, as receitas foram todas à vista, porque não tem conta de clientes, o CMV também foi todo pago, porque não tem estoque nem fornecedor. Então aqui já dá para perceber, pelos exemplos anteriores, que a empresa recebeu de fluxo de caixa operacional 1.300.
Mas ela lançou uma despesa de depreciação no período de 800, porque o imobilizado dela caiu de 8.000 para 7.200. Então o lucro foi 500, mas o fluxo de caixa foi 1.300. Então como nós vamos elaborar essa DFC? Pelo método direto, basta nós replicarmos aqui o recebimento das receitas e o pagamento dos custos. Só que pelo método indireto, nós temos que partir do lucro. E ao partir do lucro, nós temos que no lucro existe a despesa de depreciação. E essa despesa de depreciação, neste período, não está afetando caixa. Mesmo que estivesse afetando caixa, o fluxo de caixa correspondente à aquisição de imobilizado estaria no fluxo de caixa de investimento. Então, de um jeito ou de outro, eu preciso excluir essa despesa de depreciação. Como é que eu faço isso? Somando. Este ajuste é uma exclusão do lucro, é algo que está dentro do lucro, porém nós estamos excluindo, por isso a soma, tá? Então, reparem a lógica da conciliação. Estou partindo de um número, tudo que está dentro desse número que foi fluxo de caixa eu não mexo, no caso as receitas e os custos. Mas o que tem dentro desse lucro que não foi fluxo de caixa nesse período, eu tenho que ajustar, no caso eliminando, né, somando despesas de depreciação para eliminar essa despesa de dentro do lucro e chegar no fluxo de caixa. Com isso, nós chegamos na variação do fluxo de caixa. Isso então encerra a nossa série de exemplos. Nos próximos vídeos a gente vai discutir situações mais específicas de classificação, de transações não caixa e vamos ilustrar um exemplo numérico mais completo. Obrigado.